Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje estou aqui para dar continuidade ao meu projeto de leitura bíblica, dessa vez na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Hoje eu vou dar o início à leitura de Isaías capítulo 9, a partir de Isaías capítulo 9, que tem como título Nascimento e Reinado do Príncipe da Paz. Versículo 1 diz: Mas para a que estava aflita não continuará a obscuridade. No tempo passado, ele tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Porém, o tempo vindouro tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. O povo que anda nas trevas vê uma grande luz. Aos que estão de assento na terra da sombra da morte, a estes raia a luz. Tens multiplicado a nação, tens-lhe aumentado a alegria. Alegrem-se diante de ti, segundo a alegria do tempo da ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Pois tens despedaçado o jugo das suas cargas, e o bordão do seu ombro, que é a vara do seu exator. E como fizeste no dia de Midian, todo calçado de quem anda calçado no tumulto, e toda a capa revolvida em sangue hão de ser queimados como pasto de fogo. Porque a nós nos é nascido um menino, e a nós nos é dado um filho. O governo está sobre os seus ombros, e ele tem por nome maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Eterno Pai, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos cumprirá isso. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu sobre Israel. Todo o povo o saberá, isto é, Efraim e os habitantes de Samaria, os quais em soberba e em altivez de coração dizem: os tijolos têm caído, mas edificaremos com pedra lavrada. Os sicômoros têm sido cortados, mas em lugar deles poremos cedros. Jeová, porém, exultou contra eles os adversários de Rezim e incitou os inimigos dele. Os sírios do oriente e os filisteus do ocidente, e estes devoraram a Israel a boca aberta. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Todavia, o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou a Jeová dos exércitos. Portanto, Jeová, num só dia, exterminará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco, o ancião e o homem acatado. Este é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, este é a cauda. Os que guiam a este povo o desencaminham, e os que por ele são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se regozijará nos mancebos dele, nem se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda boca fala loucuras. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. A perversidade arde como um fogo, consome os espinhos e os abrolhos, acende-se nas brenhas do bosque, e elas sobem em espessas nuvens de fumo. Pelo furor de Jeová dos exércitos está queimada a terra. O povo também vem a ser como pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Devorará da banda direita e ficará com fome. Comerá da banda esquerda e não se fartará. Cada um comerá a carne do seu próprio braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e estes juntos serão contra Judá. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Isaías capítulo 10. Ai dos que fazem decretos injustos e dos escrivães que registram a opressão, para desviarem do juízo aos necessitados e para arrebaterem dos pobres do meu povo o direito, a fim de que as viúvas sejam o seu despojo e os órfãos a sua presa. Que fareis no dia da visitação e na desolação que vem de longe? A quem recorrereis? E onde deixareis a vossa glória? Terão de curvar-se debaixo dos presos
e cair debaixo dos mortos. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Predição da ruína da Assíria. Ai de Assur, vara da minha ira, em cujas mãos o bordão é a minha indignação. Enviá-lo-ei contra uma nação profana e despachá-lo-ei contra o povo do meu furor, para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para os pisar como a lama das ruas. Todavia, não julga assim ele, nem pensa assim o seu coração, porém está no seu coração o destruir e exterminar não poucas nações. Pois diz, porventura não são os meus príncipes de todo reis? Não é calmo como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão achou os reinos dos ídolos, as suas imagens esculpidas, e cederam as de Jerusalém e de Samaria. Não farei eu também a Jerusalém e aos seus ídolos como tenho feito a Samaria e aos seus ídolos? Quando o Senhor tiver cumprido toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, visitarei sobre o rei da Assíria o fruto da arrogância do seu coração e a glória da altivez dos seus olhos. Porquanto ele disse, eu o fiz pela força da minha mão e pela minha sabedoria, pois sou entendido. Removi os termos do povo, roubei os seus tesouros e, como homem valente, abati os que se assentavam sobre tronos. A minha mão achou como a um ninho as riquezas do povo, como se ajuntam os ovos que são abandonados. Assim ajuntei eu toda a terra. Não houve quem movesse a asa, nem abrisse a boca, nem churasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Porventura, engrandecer-se-á a serra contra o que a põe em movimento? Isso seria como se a vara movesse os que a levantam, ou como se o bordão levantasse aquele que não é pau. Por isso, o Senhor Jeová dos Exércitos enviará magreza entre os gordos dele, e debaixo da sua glória se acenderá uma queima como a queima do fogo. A luz de Israel tornar-se-á fogo, e o seu santo labareda. Num só dia serão abrasados e devorados os espinhos dele e os seus abrolhos. A glória do seu bosque e do seu jardim será consumida, tanto a alma como a carne, e será como quando um doente vai definhando. O resto das árvores do seu bosque será tão pouco em número que um menino as possa escrever. Um resto regressará. Naquele dia, o resto de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado não tornarão a estribar-se sobre aquele que os feriu, mas estribar-se-ão em verdade sobre Jeová, o Santo de Israel. O resto, sim, o resto de Jacó voltará para Deus poderoso. Pois ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto dele voltará. Uma consumação está determinada, transbordando em justiça, pois uma consumação e esta já determinada, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: Ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assur, ainda que te fira com a vara e levante contra ti o seu bordão, ao modo do Egito. Pois ainda um pouquinho e será cumprida a indignação, e a minha ira servirá para os consumir. Jeová dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como na matança de Midian junto à rocha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará ao modo do Egito. Naquele dia, a carga dele se retirará dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Assur vem a Ayate, passa por Migron. Em Micmas deixa depositada sua bagagem. Atravessam o desfiladeiro, já se alojam em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Levanta a tua voz em gritos, filha de Galim. Escuta, Laís, pobrezinha de Anatote. Madmena vai-se. Os moradores de Gebim salvam-se pela fuga. Hoje mesmo parará em Nob. Moverá a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém.
Eis que o Senhor Jeová dos Exércitos cortará os ramos com grande violência. Os altos de estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. Cortará as brenhas do bosque com ferro, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Essa daqui foi a leitura de Isaías até o capítulo 10. Li apenas 2 capítulos na Bíblia brasileira, Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas. Agradeço por você me acompanhar, por estar me acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.